Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 9 de junho de 2025, segunda-feira de uma semana que vai ser marcada aí por essas discussões do IOF, né? Ontem, no finzinho do domingo, depois de quase 5 horas aí de reunião, o Haddad e o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saíram com algumas medidas, né, algumas propostas de medidas para substituir a ilegalidade, como eu tenho falado, do IOF, né? E até é engraçado porque no meio da entrevista o Haddad lembra, né, de que não, estamos aí restabelecendo o caráter regulatório do IOF, né? Mas, segundo o Haddad, por necessidade legal, né, a lei exige que tenhamos uma compensação. Mentira, porque esse IOF não é legal, ele nem deveria ter sido majorado para fazer frente à arrecadação, e lei nenhuma pode dizer que você tem que então recompor uma arrecadação que você teria perdido com uma outra medida que era ilegal, né? Quer dizer, não faz nem sentido. Na verdade, tudo isso é uma conversa para evitar o que todos nós sabemos que é o verdadeiramente necessário, que seria cortar gastos, né? Mas o governo não vai fazer isso, o Congresso tanto menos, né? Então, o que vamos ter é, de novo e mais uma vez, a mão invisível do Estado brasileiro cada vez mais fundo no bolso do investidor e do empreendedor nacional. Muito bem, quais foram as medidas então anunciadas, entre aspas, porque tudo isso ainda tem que ser entregue para o nosso querido presidente Lula, que está na França, falando sobre aquele acordo União Europeia-Mercosul que não vai acontecer, mas de qualquer maneira fazendo aí a viagem dele. Eu ia falar passeio, mas é maldade, né? A viagem dele aí para a França, discutindo coisas que tem a ver com meio ambiente, etc., que vão repercutir aí no COP20 aqui no Pará ainda esse ano. Mas vamos ao que interessa. Então essas medidas serão, como é que se diz, foco de uma MP, algumas delas, né, de uma MP que deve ser publicada aí amanhã, depois do Lula dar o aval dele, ou na quarta-feira, né? O pessoal espera para no máximo. Mas aí são alguns itens principais aqui. Fim da isenção de títulos incentivados, como a gente tinha antecipado aqui no Esquina Sucupira. Os títulos incentivados, então, né, que são isentos de imposto de renda, devem perder essa benesse, essa vantagem tributária que tinham, né? LCI, LCA. Ninguém falou sobre CRIF ou CRA, mas, em princípio, isso também teria que ter alguma diferenciação. O que a Fazenda deve argumentar é que CRIs e CRAs, a lei foi mudada para que não houvesse uma brecha que existia antes, que não casava o dinheiro que você arrecada com CRI e CRA com imobiliário e agro, né? Isso tinha algumas brechas aí que faziam com que a pessoa emitisse um CRI e um CRA sem esse dinheiro estar verdadeiramente conectado com atividades agrícolas ou de construção civil. As LCI e LCAs, parece que a opção, na verdade, está sendo taxar e pronto, né? Então, perde, em princípio, aquela isenção e fica aí com um imposto de renda ainda com incentivo, né, de 5%. Lembrando que isso é renda fixa, então vai aí de 22,5% a 15%, né, na menor alíquota. Então, o LCI e LCA continuarão sendo, tendo vantagens tributárias, mas a partir de agora menores, né? E aí, amigo, onde passa um, né, pode esperar. Bom, além disso, vai ter aquela emenda mercadante, vamos chamar assim, que é o aumento da tributação aí das empresas, sobre as empresas de apostas esportivas, né, de 12% para 18%, e além disso, aquele aumento também da CSLL, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
de bancos e principalmente fintechs, né? A ideia é tributar um pouco mais as fintechs. Hoje, essas instituições aí do sistema financeiro têm 3 alíquotas que concorrem, né? Dependendo do tipo de negócio, então vai de 9%, 15% ou 20%, e aí a alíquota de 9% vai para o brejo e não existe mais, pelo menos em tese, você ficaria com 2 alíquotas somente, 15% e 20%. Isso impacta muito mais fortemente aí as fintechs, né? Então aquela história toda de aumentar a concorrência no mercado financeiro, bancos e etc., você vê que não durou muito, né? Muito bem, além disso, então tem algumas outras coisas ainda em discussão, como, por exemplo, aquele aumento da JCP, né? do Imposto de Renda sobre JCP, do Juros sobre Capital Próprio. Hoje, quando você recebe JCP, você tem que pagar aí uma alíquota de 15% de imposto de renda, né? Você aí investidor, acionista dessa empresa. A partir do ano que vem, ou sabe-se lá quando, a ideia é que isso passe para 20%, mas isso ainda está em discussão, porque a ideia primária era que isso ficasse para a discussão aí da reforma tributária sobre a renda, né? Mas como o governo está precisando de dinheiro, isso pode acontecer mais rapidamente do que o esperado. Se isso tudo andar, a ideia é que o governo então reduza o IOF ligado ao crédito para empresas, reduza em até 80% o IOF nas operações de risco risco sacado, e aí lembrando, reduz daquele aumento que fez, tá? E reduz também o IOF, isso quer dizer que reduz, mas continua, né? Só fica menor. E reduz também o IOF nos VGBLs aí, porque tinha aquela incidência de IOF no VGBL para aportes acima de 50 mil mensais, né? E aí volta a isenção no retorno de investimentos estrangeiros diretos no país e também anuncia que o governo também falou em uma alíquota mínima para os FDICs, né, os fundos de investimento em direito creditório. Isso ainda está bem obscuro, ninguém sabe muito como é que isso vai ser feito, mas a ideia é a seguinte, pensa o seguinte, os FDICs, que são esse tipo de investimento aí, nesses fundos em direito creditório, então eles juntam diversos créditos, né? E em um pacotinho só para você investir. Você aí, investidor, talvez até tenha alguns FDICs já comprados, algumas cotas de FDICs. E a ideia é o seguinte, isso tem crescido vertiginosamente, né? As assets descobriram que isso é uma mina de dinheiro e estão fazendo um monte. E aí o governo também viu que isso é uma mina de dinheiro e quer a parte dele, né? Então vai ser criado aí um IOF mínimo para os FDICs, tá bom? E aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, e aquela história de reformas estruturantes, né? O importante são as reformas estruturantes? Pois é, o importante, amigo, é arrecadar. Nunca foi reforma estruturante, então ficou tudo dito pelo não dito. Aquele negócio de redução de BPC, nada. Piso mínimo constitucional, nada. Para saúde e educação. O governo falou que vai cortar 10% linearmente em gastos tributários que não são constitucionais, né? Não que são inconstitucionais, mas que não são frutos de medidas constitucionais, né? Tudo isso, amigo, vai ter que discutir lá no Congresso, né? E esses 10% devem virar nada em pouquíssimo tempo. Então, você vai ter uma compensação por via de outros itens. O impacto disso na Selic fica um pouco mais difuso e mais difícil de medir, não à toa. O mercado na própria sexta-feira e na quinta-feira já tinha virado a mão e passou a acreditar que o Copom, Comitê de Política Monetária, deve aumentar os juros aí em 0,25 ponto percentual na próxima reunião aí na semana que vem, na terça e quarta-feiras da semana que vem, quando o Copom finalmente se reúne e define então a nova taxa Selic. Lembrando que hoje a nossa taxa básica de juros está em 14,75%. O Galípolo teve uma fala esse fim de semana
Sobre isso, o pessoal continua lendo o Galípolo como mais hawkish do que o esperado e que ele então tenta aí indicar que o Copom, porque ele não pode falar exatamente o que vai acontecer, afinal de contas tem um comitê todo para se pronunciar sobre isso, que o Copom estaria aí prezando, de novo ele repete que tem que ter flexibilidade e cautela, né? Isso para alguns foi lido como uma dica de que 0,25 deve vir por aí e que não teríamos ainda terminado o ciclo de alta de juros, que eu tendo a discordar, mas concordo que realmente as falas do Galípolo têm indicado um pouco mais de, como é que se diz, de contracionismo monetário, digamos assim. E aí uma Selic mais 0,25 pode acabar fazendo sentido, né? Apesar do que foi falado no Copom passado. Ainda acho que a ideia é manutenção da Selic em 0,25, mas conforme cresce essa ideia de que vai em 0,25 não, manutenção da Selic em 14,75, mas conforme cresce essa ideia de que você vai aumentar em 0,25, o Comitê de Política Monetária começa a ficar numa situação meio complexa, porque se ele não der, pode parecer leniente e aí você tem um problema aí de juros futuros, né? Vamos ver, parece que está bem complicado para o Comitê de Política Monetária esses últimos dias aí pré-Copom. Lembrando que na quarta-feira o Banco Central então entra no período de silêncio, né, e ninguém mais pode falar sobre taxa de juros, né? Então essa é um dos cuidados que a gente tem que ter a partir de agora. Lembrando que lá nas opções de Copom, a opção que indica aumento de 0,25% de 0,25 ponto percentual na taxa Selic já está em, deixa eu até ver aqui, 69% fechou na sexta-feira, né? Enquanto aquela manutenção que chegou a 88% de probabilidade, hoje está em 26,5% de probabilidade. Então, todo mundo indicando aí muito mais chances de uma alta na taxa de juros na semana que vem. Ainda essa semana, a gente tem amanhã o IPCA, que deve trazer um pouco de alívio para os juros, né? Ou em tese pelo menos, mas ainda deixar a inflação muito fora da meta, né? As pesquisas aí de expectativas indicam que o mercado espera um IPCA em 0,34%, confirmando aquela queda lá do IPCA 15, né? E contra um 0,43% em abril, né? E para os 12 meses acumulados, 5,40% em maio, desacelerando aí dos 5,53% em abril, mas muito longe da meta de 3% de inflação, mais ou menos 1,5 ponto percentual. A gente vai falar durante a semana e amanhã na nossa live no YouTube muito mais sobre essa história do IOF, né? Esclarecer um pouquinho o que está acontecendo, afinal de contas, conforme fique mais claro também para todo mundo. Mas uma coisa você pode ter certeza, né? Ninguém está discutindo cortes de despesas. A discussão é como aumentar a arrecadação. A única coisa que incomodou o parlamento aparentemente foi que alguns setores acharam que ficou muito caro para eles. Mas a estratégia do governo federal, a estratégia do Ministério da Fazenda parece ser que quem chora menos apanha mais. Então quem fica quieto vai pagar a conta. É basicamente isso a lógica que a gente tem visto aí no nosso querido Fernando Tachad, ou melhor, Fernando Haddad, o nosso Fernando Lero Haddad, ministro da Fazenda. Beleza? Eu vejo vocês amanhã, então, 7h30 na nossa live no YouTube. Não esqueça, se você ainda não nos segue no YouTube, Esquina Sucupira é o nosso canal. Nos siga, dê o like aí se você estiver ouvindo pelo YouTube esse podcast. E também ative o sininho para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente tiver conteúdo novo lá no nosso canal. Além disso, se você ainda não me segue lá no esquinasucupira.substack.com, que é este hub onde a gente concentra tudo que o Esquina Sucupira produz, é só procurar aí esquinasucupira.substack.com.
ou Esquina Sucupira no Google e você consegue chegar lá, cadastra o seu e-mail e aí você recebe por e-mail tudo que a gente estiver fazendo e também tem a possibilidade de apoiar essa iniciativa financeiramente com uma assinatura de menos de R$20 mensais, beleza? Eu vou ficando por aqui então, como eu disse, bons negócios a todos nessa segunda-feira e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!